Olá, quero dar as boas-vindas a este podcast em que vamos falar de espiritualidade. É um conceito ainda um pouco confuso para uma boa parte das pessoas, se bem que muitas procuram essa ligação, uma ligação espiritual com algo maior. E aqui vamos abordar estas dimensões, o que é a falta de espiritualidade, quais são as palavras que as pessoas usam quando está presente a espiritualidade, quando não está presente essa espiritualidade. Vamos abordar de algum modo essas vertentes. Meu nome é Jorge Dias, dou formação em desenvolvimento pessoal e ajudo pessoas a mudarem na vida. Muito bem, espiritualidade é na verdade uma perspectiva pessoal complexa. É abrangente, multidimensional e integradora da experiência humana. Aqui realça que é uma perspectiva pessoal privada de cada pessoa. Portanto, nem todas as pessoas partilham o mesmo sentir, as mesmas emoções, a mesma perspectiva de espiritualidade. E como é que se manifesta? Manifesta-se com questionamento. Portanto, as pessoas fazem perguntas sobre a existência, que já lá vamos, e reflexão, de contemplação, meditação e também de oração. E, portanto, através destas práticas avalia-se os aspectos materiais e existenciais da vida, portanto, perspectivas que nós temos sobre as coisas, propósitos de vida, sentimentos de ligação ou de conexão com os outros, sentimentos de paz interior. Pois bem, a palavra espiritual deriva do latim, uma palavra latina que é spiritus e que significa respiração, significa vento. O espírito é que dá vida à pessoa. E o termo conota com a consciência de um eu mais íntimo e um sentimento de ligação a uma entidade superior. Portanto, à natureza ou algo superior a si mesmo. Pode ser um conceito que tenha de Deus, pode ser aquilo que se chama de existência, a inteligência não local, ao universo. Portanto, é um sentimento que há algo superior a nós e que nos pode ajudar em qualquer altura. E por isso mesmo a espiritualidade é uma referência a um poder outro, que é visto como sendo uma fonte de ajuda, que transcende a experiência imediata e restabelece a esperança, com certeza, porque este poder outro, este poder que está acima de nós, está sempre disponível, e se nós pensarmos nisso, e se nos ligarmos a essa ideia, acabamos por ter mais esperança e por ter mais segurança e agir com mais confiança. E esta força, este poder superior é caracterizado pelo pensamento metafórico, pelo imaginário, pela nossa intuição. Ora bem, o sofrimento espiritual existe, e isto está plasmado no Manual de Cuidados Paliativos, que é um manual que é mais consultado por médicos, e é interessante haver estes conceitos, porque no fundo, portanto, são humanos e mesmo a medicina que se baseia em factos reais, em factos observáveis, teve que abordar este tema porque ele é real e é factual. E então digamos que o sofrimento espiritual também é identificável. No fundo, pode ser aqui definido como a distância que há entre a pessoa e essa pessoa. Portanto, no meu caso é a distância que há entre mim e mim. É quando eu estou longe de mim. E há expressões populares que definem muito bem isto. Por exemplo, eu fico fora de mim, eu perco-me, eu fico cego, eu passo-me, que é uma expressão muito portuguesa, eu nem sei o que digo, eu perdi a cabeça, eu não sei quem sou. Por exemplo, isto são algumas expressões que denotam que a pessoa tem um sofrimento espiritual. E frequentemente acontece em períodos de transição ou numa crise e pode assumir 4 modalidades. Digamos que sofrimento espiritual pode ser desinvestimento ou alienação,
é a quebra da relação ou da partilha de significados que ajudam a constituir o sentido do self, o sentido do eu. A pessoa não sabe quem ela é, está confusa, sente-se perdida. Depois, a segunda dimensão é a desidentificação, que é um sentimento de vazio, que a pessoa procura redescobrir a sua identidade noutros padrões de fé, mas não se identifica com eles. A terceira é o desencanto. Portanto, há alguma inibição, algum sentimento de culpa, é perda de fé sobre antigas percepções da realidade. E depois acompanha também com sentimentos de raiva, de perda, de culpa, mas também com sentimento de liberdade ao mesmo tempo. E, por fim, a quarta dimensão é a desorientação. No fundo, isto quer dizer que há um descontrolo com o efeito acumulado das três experiências anteriores, do desinvestimento, desidentificação e do desencanto. Portanto, evolui para uma perda de direção. Portanto, esta desorientação, perda de direção, de energia, de motivação para fazer seja o que for. Então temos a escala de avaliação da espiritualidade. E segundo o Manual de Cuidados Paliativos, tem aqui 5 itens, que é: as minhas crenças espirituais ou religiosas dão sentido à minha vida. A 2 é: minha fé e crenças dão-me força nos momentos difíceis. 3 é: vejo o futuro com esperança. A 4, sinto que a minha vida mudou para melhor. A 5, aprendi a dar valor às pequenas coisas da vida. Portanto, aqui há uma escala em que é avaliada o sentido de espiritualidade da pessoa e assenta nestes 5 itens. Seguindo esta ideia, a existência de uma espiritualidade acaba por ser um sistema de crenças espirituais. Quais são as crenças espirituais? É a harmonia, a fé, a verdade, a esperança, a paz, o conhecimento, a beleza, o silêncio, o crescimento, o amor, a conexão, a felicidade e a divindade. Estes são alguns exemplos do que são crenças espirituais. E isto tem a ver com valores espirituais que não são valores de vida. Como tu deves saber que os valores de vida são, por exemplo, a integridade, a honestidade, a motivação, o companheirismo, enfim, pode ser a família. Aqui é algo diferente, é algo que cala mais fundo e que tem a ver com a própria pessoa. Harmonia, fé, verdade, esperança, enfim, paz, felicidade são termos muito abrangentes e que querem dizer alguma coisa que está além de nós. Portanto, aqui a espiritualidade pessoal varia de pessoa para pessoa, é única e é particular. Portanto, nós não... é difícil explicar o nosso conceito de espiritualidade a outra pessoa porque ela tem uma perspectiva diferente e às vezes até lhe pode parecer bastante estranho. As práticas realizadas, como eu disse no início, são práticas de reflexão, contemplação, meditação ou oração, e vemos aqui que há alguns autores, como Sadhguru, que era um espiritualista, diz uma coisa que é esta: se quiserem mesmo conhecer a espiritualidade, não procurem. As pessoas pensam que a espiritualidade tem a ver com a procura de Deus ou da verdade última. E, na verdade, a espiritualidade, no fundo, é a capacidade de contemplar, que é o que falta mais no mundo atual. Nós, no mundo atual, andamos com stress, com ansiedade, sempre a correr de um lado para o outro, sempre com tarefas a fazer, com obrigações. Eu tenho de fazer isto, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, e não nos resta tempo nenhum para mim, ou para nós. Trata-se de reforçar a nossa capacidade de ver e acolher tudo sem exceção. E para isto é preciso interromper os processos, é preciso algum tempo, criar espaços no dia para podermos encontrar-nos e, digamos assim, a nossa espiritualidade. Não é uma coisa que tu fazes, não é um comportamento, não é propriamente um pensamento, é mais um modo de ser, de começar a acolher a totalidade da existência. E começar a acolher a totalidade da existência cria-te um sentimento de
paz, um sentimento de conexão, um sentimento de harmonia. Na verdade, não se trata de chegar a uma conclusão, a um final, a alcançar algo ou compreender em definitivo. As pessoas têm a percepção de que têm que alcançar algum estádio. Isto não é propriamente um objetivo palpável e observável. É uma coisa que se sente ao longo do tempo. É uma intenção que a pessoa mantém, é uma procura que faz, e as mudanças são muito subtis. Nessa perspectiva, a espiritualidade não é adquirida e não está adquirida, mas pode viver-se. Ou se é, ou não se é. Porque ou se vive, ou não se vive. E tu aí sentes se estás um ser mais espiritual ou menos. Sadhguru diz ainda: ser espiritual significa que agora está disponível para assumir nas suas próprias mãos o processo de vida e morte. Isto pode parecer um pouco desconcertante, mas no fundo é um sentimento de liberdade quando a pessoa encontra este estado. Quando a pessoa se sente neste estado, significa que agora não importa quem foram os meus antepassados, não importa qual foi o meu passado, eu decidi o caminho que estou a seguir. Determinei que vou avançar no sentido da minha libertação. Portanto, eu não estou condicionado pelo passado, ou por pessoas e acontecimentos. Eu estou livre. E na verdade as pessoas fazem muita terapêutica, procuram muita terapêutica para resolver questões do passado. E na verdade se elas se dedicassem mais a encontrarem a sua própria espiritualidade, libertavam-se disso, libertavam-se do peso do passado, de pessoas, de antepassados e de acontecimentos, libertavam-se também de expectativas do futuro, aquelas expectativas que a gente tem de atingir determinados patamares, de atingir objetivos, tudo isso, e éramos pessoas mais livres. Assumir a responsabilidade. Ao assumir a responsabilidade, eu posso encontrar um caminho para seguir, posso continuar a evoluir, a aprender. Digamos que não há possibilidade de fazer previsões a uma pessoa que é espiritual. Não há possibilidade de colocar definições, de classificar, porque a pessoa espiritual traça o seu próprio caminho sem atender ao que dizem vozes alheias. Repara na dimensão e na importância que isto tem. Portanto, não vale a pena horóscopos, oráculos, seja o que for. É dizer ao mundo: eu tenho-me a mim própria e tenho a minha própria autopropulsão. E agora vamos ainda aqui a uma parte que é as afirmações que as pessoas fazem. Porque através da linguagem tu podes perceber pessoas que estão afastadas da sua espiritualidade ou estão dentro da sua espiritualidade. E há aqui afirmações ilustrativas da falta de espiritualidade e que estão escritas, estão elencadas no Manual de Cuidados Paliativos. Vamos ver, eu vou aqui elencar algumas que são: sinto que já não sou quem era. Sinto-me um fardo para os outros. Que contributo dei eu para a vida? Será que vale a pena viver? Já não sei quem sou. De onde vim? Para onde vou? Eu tenho a sensação de que não aproveitei suficientemente a vida. Tenho a sensação de não poder mudar nada na minha vida. Estou desiludida ou desiludido em relação às conquistas da vida. Isto são pessoas que têm problemas graves, têm doenças graves, têm, enfim, que estão à beira da morte, e que estas perguntas surgem nestes momentos críticos, nestes momentos de sofrimento, e querem muito dizer que essa pessoa viveu a sua espiritualidade ou está fora dela. Agora vamos ver aqui as afirmações de um balanço existencial positivo. Quer dizer que a pessoa é altamente espiritual e está patente nas suas palavras, nas suas frases. A pergunta-chave é: sente-se em paz? E então as pessoas
dizem muito: aprecio melhor a vida, aprecio melhor os momentos em que estou sozinho ou sozinha. Sinto que já não é necessário controlar tudo. Estou mais sábia ou mais sábio. Sou uma melhor pessoa. Nada é eterno. A mudança é uma parte necessária da vida. Descobri uma nova força em mim. Dou valor e importância ao presente. Sinto-me em paz. No fundo, esta é a resposta à primeira pergunta, não é? Aquela pergunta-chave. Sente-se em paz? E depois as últimas duas é grata ou grato por tudo o que tenho. Sinto-me mais forte e independente. E vejamos que aqui estas frases querem dizer que a pessoa abdicou de algumas coisas que eram impossíveis, de controlar tudo, nada é eterno, não é? Aquela questão da pessoa querer mudar o mundo, querer mudar os outros, ter uma necessidade muito grande de controlar as coisas. A pessoa sente-se melhor quando está sozinha, o que não acontece com grande parte das pessoas. E agora, por fim, vamos aqui abordar aquela parte da perguntas de avaliação de força interior. Isto também está considerado no Manual de Cuidados Paliativos e estas perguntas de avaliação são muito ilustrativas e podes fazer a ti próprio ou a ti próprio, não é? Primeira é: quais são as tuas fontes de força? Perguntaste a ti, pode ser os filhos, a atividade, sei lá, a mulher, o marido. Portanto, tens que dizer quais são as tuas fontes de força, aquilo que te dá força quando tu achas que tens momentos desafiantes ou que estás mais desmotivado ou desmotivada. Podes tirar aqui alguns apontamentos. A segunda pergunta é: quais são os principais obstáculos para te sentir seguro ou segura e com controlo? Portanto, no fundo, a pessoa sente-se insegura e com falta de confiança, e então é elencar quais são os principais obstáculos. Se calhar os obstáculos maiores estão na mente, não é? Estão na especulação mental, estão na imaginação, aquela imaginação negativa que nos proporciona algum sofrimento, não é? Pode ser o stress, pode ser a ansiedade, pode ser os estados depressivos, pode ser a agitação. Vamos à terceira. A terceira é: aponta 3 coisas que te impressionaram como belas, que ainda te fazem sentir-te vivo ou viva. Portanto, apontar 3 coisas que te impressionaram e que te impressionaram por serem belas, não é? E se as recordares, ainda te fazem sentir vivo ou viva, não é? Por exemplo, no meu caso são os meus filhos, portanto é música barroca, e é a minha atividade atual, que é esta da formação em desenvolvimento pessoal, está ligada a estas áreas. Agora mais um item. Aponta 3 coisas que ainda te fazem viver. Ter vontade de viver, ter um significado, ter um propósito. No meu caso são os meus filhos, é a minha mulher e é a atividade atual que tenho agora, não é? Tenho uma grande ligação a esta missão que tenho comigo. E a última é: o que é que há na tua vida que te dá força interior? O que é que na tua vida te proporciona força interior? Quer dizer que
quando estás desanimado ou desanimada, quando estás num estado assim mais down, o que é que te alimenta, onde é que vais buscar as forças. E isto é tudo um processo muito interior, é um processo muito teu. No meu caso é os meus filhos e a atividade atual. A atividade atual realmente tem uma grande importância para mim porque eu tenho um sentido de propósito e de missão, que é este de estar ligado a estas áreas de autoconhecimento e de poder também auxiliar outros neste processo. Portanto, tens aqui alguns exemplos de perguntas de avaliação da força interior e que têm a ver tudo com a espiritualidade. E para terminar este podcast, ainda te vou deixar aqui perguntas que podes fazer a ti próprio, ou a ti própria, ou aos outros, para aferir realmente o grau de espiritualidade que estás a viver. Portanto, a primeira pergunta é: acreditas em qualquer coisa superior a nós? Eu aqui no meu caso coloquei inteligência no local. Mas tu podes colocar outra coisa qualquer, como por exemplo Deus, existência, o universo. Segunda pergunta: sentes uma ligação com o mundo ou com o universo? É uma pergunta direta, pode ser sim ou não. Eu coloquei aqui com o universo. Sinto que realmente há uma inteligência no local, está tudo interligado, faz tudo parte do mesmo. Acredito nisso. De antes não acreditava, mas agora acredito e levei isto para o meu corpo, levei isto para dentro de mim, instalei este sentimento e isto é algo espiritual. E depois a terceira pergunta: que aspectos da tua espiritualidade ou das tuas práticas espirituais consideras mais úteis para a tua maneira de ser? Portanto, eu coloquei aqui meditar, ler, leio bastante, claro, escrevo muito, ouvir música, ouço muita música, nomeadamente aquela que é a barroca, que é a música clássica, corresponde ao período de 1600-1750, a comunhão com a natureza. Isto são exemplos, podes pôr outra coisa qualquer, não é? Podes pôr orações, podes pôr outros rituais quaisquer, que sejam uma prática espiritual que consideras mais útil para a tua maneira de ser. Muito bem, ficas aqui com conteúdo de valor em termos de perguntas para achar a tua espiritualidade, as perguntas de avaliação da força interior, depois também afirmações ilustrativas da falta de espiritualidade e afirmações de um balanço existencial positivo, para poderes fazer também uma autoavaliação sobre que expressões mais usas, sobre o que pensas, e então poderes começar a fazer algumas variações, a poderes manifestar algo diferente daquilo que manifestas agora. Muito bem, vou terminar por aqui. Espero que tenhas aproveitado o máximo, tirado apontamentos e ter feito os exercícios, e espero também que mudes algum padrão de pensamento, mudes comportamentos, mudes atitudes e manifestes alguma intenção que seja muito mais útil para ti, que te dê bem-estar e saúde. Então, fica bem e até breve.